Annyeonghaseyo, cientistas Giminami-yo. Meu nome é Guilherme Silveira, bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop. Hoje, continuando no jogo da imitação, que eu dei uma bela lida de lição de casa e teve muita coisa interessante que eu dei uma sublinhada para conversar com vocês e compartilhar e ver o que vocês acham. Se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos, corre lá para assistir o que é o jogo da imitação. Não é você descobrir se um bot é um ser humano. Não é esse o jogo da imitação. Bora lá no primeiro vídeo, ver o que é o jogo da imitação. Bora lá no segundo vídeo para descobrir o que números aleatórios tem a ver com livre-arbítrio. Bora lá! Voltou para cá, o que a gente faz hoje? Vamos continuar lendo os últimos argumentos contra a ideia de que máquinas pensam. O primeiro deles é que existem diversas limitações que um computador ou uma máquina não é capaz de fazer. E aí ele cita aqui, deixa a minha anotação da frente, ele cita aqui como exemplos clássicos que as pessoas utilizam, que é ser carinhoso, carinhosa, utilizar recursos de uma forma inteligente, ser bonito ou bonita, amigável, ter iniciativa, um senso de humor bacana, saber diferenciar o certo do errado, fazer erros, cometer erros, se apaixonar e comer um delicioso e saber degustar um delicioso morango com creme e fazer alguém se apaixonar por você, com ela mesma, né, com a máquina, e por aí vai, blá 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 blá. O que ele fala assim, é direto, ele fala assim, ó, em geral, quando se usa esse argumento, não tem nenhum suporte do porquê. É simplesmente aquela história do medo lá de trás, sabe? É simplesmente tipo, ah não, o computador nunca vai fazer isso. Gente, calma aí, a gente tá conversando, tentando encontrar argumentos de se é possível. E você simplesmente vem com, não, isso não é argumento. Eu acredito, só que ele é muito gente boa nesse caso, ele fala assim, eu acredito que, em geral, é o princípio de indução científica que as pessoas estão aplicando. Quer dizer, ele está sendo super gente boa, dizendo assim, não é que a pessoa está sendo cretina, mal intencionada, ou está limitada na visão dela do que é uma máquina, do que é pensamento. Não, ele é super gente boa, ele fala assim, não, a pessoa está aplicando um conceito científico de indução na vida dela. Um ser humano já viu inúmeras máquinas no dia a dia, isso em 1950, né? Imagina hoje em dia. Quantas máquinas você já não viu? Olha ao seu redor quantas máquinas não tem, certo? Relógio, celular, computador, monitor, TV, geladeira, fogão, sei lá, estou citando várias máquinas que aparecem nas casas de algumas e outras pessoas. Então tem muita máquina em muito lugar. Então o ser humano já viu várias delas. E aí o que o ser humano faz? Extrapola. Pensa, se todas as máquinas do futuro forem que nem as do presente, então nenhuma delas será bela. Um fogão não se apaixona por ninguém e não sabe degustar um morango com creme, né? A máquina de lavar roupa, ela não faz o quê? Ela não sabe fazer erros, ela sabe cometer vários erros, depois eu mostro. Ela não tem um senso de humor, a máquina de lavar roupa. Não, óbvio que não tem. Então se você pensar nas máquinas que você tem ao teu redor, você não está pensando num conjunto possível imaginário de máquinas que a humanidade é capaz de criar. É diferente. Então ele está sendo super gente boa em dizer, olha gente, calma lá, né? Você está usando um argumento científico, mas limitante. Ele dá uma analogia com o exemplo de uma criança que já se queimou, que não vai brincar no fogo, né? Vai fugir do fogo. Então ele diz que isso é uma forma de descrever o comportamento através da indução científica. Queria perguntar para vocês qual que é aquele ditado, não tem um ditado? Ah, cutucou a cobra com a vara curta, nunca mais cutuca. Não tem alguma coisa assim? Tem uns ditados assim, né? Quem quiser se divertir, compartilha aí um ditado moderno. E aí ele fala assim, né, até que se você levar isso em pensamento a pé da letra, nenhuma criança britânica, ele não fala nenhuma britânica aqui, tá? Aprenderia outra língua sem ser inglês, como por exemplo o francês, porque todo mundo fala inglês, né? Todo mundo que a criança está ao redor fala inglês, ela não tem necessidade de aprender francês e ela não aprende, não faz sentido nenhum. E acaba acontecendo no mundo real lá fora também, né? Existem alguns outros argumentos que ele cita aqui que eu não vou entrar. Deixa eu ver aqui. Ah, não, esse próximo aqui eu vou entrar sim. Que é a objeção da senhora Lovelace. Eu não sei nem traduzir aqui, né? Mas da Ada Lovelace, tá? Também acho que é resquício de época, não sei direito, eu vou chamar de Ada Lovelace. A informação mais detalhada que a gente tem da máquina analítica de Babbage é através dos textos, de algum texto dela, né? E nesse texto ela fala, olha, a máquina analítica não tem pretensão de originar algo. Palavra importante, originar algo. Ela pode fazer qualquer coisa que nós sabemos
ordenar ela a fazer. Quer dizer, ela pode fazer sei lá o quê, mas ela pode fazer coisas que nós sabemos ordenar ela. Ela não vai fazer o que a gente não souber ordenar ela a fazer. Percebeu a sacada? As palavras são incríveis, né? As palavras aqui dela, ele também tem alguns exemplos bons, mas as palavras dela aqui são incríveis, né? Ela pode fazer qualquer coisa que nós saibamos como ordená-la a fazer. Quer dizer, pode ter coisas que ela é capaz de fazer, mas se a gente não sabe ordenar ela, ela não vai fazer. Ela não é capaz de fazer. Percebe? Ela é capaz de fazer, mas ela não é porque a gente não sabe ordenar ela. E é isso que entra essa ideia. E aí, então, ela origina algo novo, sendo que se a gente não der uma base, ela não consegue fazer, e tudo que ela faz está baseado nas ordens que a gente deu, difícil, né? E aí ele vem nesse argumento, ele fala assim, poxa, mas esse é o argumento, um pouco do argumento de, será que a máquina é capaz de pensar por si própria, né? Em termos biológicos, ele dá um exemplo do reflexo condicionado, que é uma base para aprendizado. Opa, a palavra aprendizado aparecendo! É o aprendizado de máquina? Será? Vamos ver lá. Então, o aprendizado. Então, quer dizer, não significa que não será possível criar máquinas que poderiam pensar por si mesma. Isto é, assim como ela tem um reflexo biológico, quer dizer, alguém me dá um tapa, eu tiro o meu braço, é um reflexo biológico, uma máquina poderia aprender esse reflexo. Quando eu aprendo um reflexo biológico, eu coloco a mão no fogo e eu tiro porque está muito quente, você fala, não, mas o fogo você já nasce sabendo. Ah, tá, mas uma coisa quente. Você coloca a mão na coisa quente e você tira, porque você aprendeu que aquela coisa é quente, né? Ou que, por exemplo, uma água, né? Se você coloca a mão na água fervendo, você vai queimar tua mão imediatamente. Mas se você colocar a mão num ar quente, ela não queima imediatamente, né? E aí você aprende que a condução do calor em meios diferentes é diferente, tá? Aliás, não faça nenhum dos dois. Se isso é possível ou não, se é possível ou não uma máquina aprender, o aprendizado de máquina, é uma pergunta estimulante e excitante que está muito envolvida nos desenvolvimentos recentes. Tadinho, né? Mal sabia ele que onde chegaríamos agora, né? O aprendizado de máquina acontece com regras muito básicas, são criados reflexos super complexos. Não é tadinho porque ele meio que está dando a entender que várias dessas coisas estão caminhando, são possíveis. São possíveis. Ele fala uma variante da objeção colocada ali, de que a máquina não origina nada, seria de que nada é criado como novo. Meio que tudo já existe, né? Tudo são criações baseadas em algo que já está aí fora, né? Então já existem princípios gerais e a gente cria em cima desses princípios gerais, tudo na humanidade. Fica uma filosofia boba de gato e rato de novo, né? De andando em círculo, tipo, se a gente quiser definir isso, que tudo no universo já foi criado, porque tudo é em função das regras do universo, beleza, então nada é novo, nada nunca será novo, acabou, entendeu? Acabou a discussão, acabou por aí. Mas não tem graça essa discussão, certo? A discussão interessante é, dado um conjunto de regras básicas, quem consegue criar coisas, estruturas mais complexas? Ser humano criou estruturas mais complexas, dadas as regras básicas do universo, né? As abelhas, quando elas criam uma colmeia, elas criaram, né? Elas evoluíram para criar colmeias, né? Criando colmeias, elas evoluíram e elas aprenderam isso, certo? E aí agora, gerações futuras seguem isso, né? Então, baseado em princípios, os seres vivos, né? Os seres vivos, e aí você vê inúmeros tipos de seres vivos, eles aprendem, né? Eles geram reflexos e eles, né? Reagem de acordo, né? Vários dos seres vivos. Então, será que as máquinas conseguiriam, né? Dado uma sementinha, aprender outras coisas? Ele comenta aqui, não, ele comenta de nos surpreender com algo novo, né? De nos surpreender. E aí a gente vê que hoje em dia a máquina aprende várias outras coisas, né? Tem vários exemplos de várias áreas, não falta vídeos aqui em outros canais como o Peixe Babel, Neurologia Tech, etc. Tem um argumento da continuidade do sistema nervoso, eu vou pular, tá? Vou passar direto por esse, acho que dá pra gente passar direto. Ele vai argumentar que o sistema nervoso não é um sistema, não é mapeável para um sistema de uma máquina de estado discreta. Tá? Porque o sistema nervoso ele é contínuo. Mas ele discute que tem alguns sistemas que são contínuos que são mapeáveis sem perda de informação para máquinas de estado discretas. Tá? É para esse lado que ele vai. Depois, a informalidade do comportamento, ele diz de que
o número de regras, de coisas que as pessoas podem fazer é basicamente infinitas. Entendeu? É diferente de tipo, olha, sempre que você cai numa situação, você sempre executa da mesma forma. A gente não, certo? Toda vez que você vê uma coisa, né? Imagina, você vê uma bola de futebol, você não sempre chuta exatamente igual. Eu basicamente não chuto porque não jogo futebol, mas né, cada vez você faz diferente. Cada vez, mesmo que você veja exatamente a mesma situação, será que é exatamente a mesma situação? Será que tem pequenas condições, elétrons, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá? A gente acredita que nós, seres humanos, temos a liberdade de escolher caminhos diferentes. Mas aí também, quem impede que a máquina não possa fazer isso, certo? Nada impede que a máquina tenha somente um conjunto de regras bem básico e que as regras que ela cria aqui sejam temporais. Elas não precisam ser atemporais. E um exemplo, por exemplo, a luz vermelha ou a luz verde do semáforo. Hoje, a luz verde é para atravessar, a luz vermelha é para ficar parada. Se daqui um ano essa regra muda para vermelho e verde para verde e vermelho, troca. A gente vai se adaptar, certo? Vai ter muito caos, né? Mas a gente vai se adaptar, vai aprender e vai viver com isso. É temporal. Então pode ser que o temporal seja a vida inteira, pode ser que o temporal seja uma parte da vida, pode ser que o temporal seja um segundo e a próxima vez a gente reaja diferente à mesma situação. Tudo bem? Por quê? Porque outras coisas fazem a gente tomar essa decisão. Então a máquina também. As decisões da máquina, do aprendizado da máquina não precisam ser fixas. É um conjunto de base que dá esse aprendizado. Esse aprendizado aqui acontece, ele é temporal. Ele funciona naquele período, depois ele vai mudar. O comportamento vai mudar. Assim como o ser humano. Legal? Um exemplo do OpenAI, né? Um exemplo bacana do OpenAI, da aleatoriedade, está aí também, né? Você roda geração de texto, cada vez ele gera um texto diferente, com o mesmo input, porque tem um seed diferente, né? E a gente volta àquela questão da aleatoriedade. O argumento da percepção extrasensorial. Aí ele cai na extrasensorial. Tá? Aí o extrasensorial, na época, poderia ter discussões de ESP, etc. É complicado, né? A mágica do ESP, das pessoas adivinharem, qual é a carta que eu tenho aqui, né? Qual é a carta? A primeira carta que está aqui é o As de Espadas, vamos ver? Não é o Sete de Espadas, olha, ia ser uma magicona, né? Então, essa ideia de que os poderes sobrenaturais, extrasensoriais, etc. Já tem teste, não falta referência mostrando que isso, né, não é aplicável só pelo cérebro humano de hoje em dia, né, pela capacidade humana, mas ele cita e ele discute um pouquinho disso, tá? Ele fala assim, olha, não dá para fazer nada com uma pessoa que argumenta que tem poder sobrenatural, porque qualquer argumento que você usa, a pessoa responde como? Eu tenho poder sobrenatural. Então, não existe conversa. Então, não vamos conversar sobre isso, basicamente é isso, tá? Então, já que a pessoa não se coloca a teste, não faz um teste em que ela pode provar aquelas habilidades dela, né? E aí o mágico Rand é um mágico muito famoso, faleceu recentemente, em que mostra vários testes que ele fez com pessoas que diziam ter vários tipos de poderes, elas vão lá e aí demonstram que falham, claramente, né? Pode ser que a humanidade mude e isso seja uma outra realidade que eu esteja errado, mas por enquanto é o que há. Então ele fala, olha, isso daí não dá porque, primeiro, não tem conversa com a pessoa assim, e segundo, se você falar, não, então o que aconteceu foi que essa pessoa, ela conseguiu se comunicar com telepatia com a pessoa do outro lado e fez a outra pessoa do outro lado falar alguma coisa. Aí você fala, mas e para bloquear a telepatia dela? Mas não dá para bloquear, porque é ela que decide quando ela está usando ou não. Percebe? Não existe conversa com esse tipo de argumento. Não existe, não tem. Você quer uma conversa lógica, etc., não existe. Então, dá para brincar, pode ser divertido, mas uma conversa lógica não vai existir, então não dá. Ele dá o exemplo aqui da telepatia e ele tenta falar isso, tá? E aí ele cai, em máquinas que aprendem, máquinas de aprendizado, né? Máquinas de aprendizado. E aí ele cai nisso de ele falar assim, olha, eu não tenho argumentos para convencer de uma forma positiva a minha visão, tudo bem? Se eu tivesse, eu não estaria gastando tempo quebrando as visões contrárias. E é verdade, certo? Por exemplo, né, quando a gente consegue provar que uma vacina funciona, você não precisa ficar gastando tempo provando outras frasezinhas bobas que vão aparecendo, outras mentiras bobas que vão aparecendo. Você prova que funciona, tá? Você não precisa provar o resto. Você provou que funciona. Você não precisa provar, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essas outras coisas são, né? Você não precisa provar os contra-argumentos, porque você já provou o completo, né? Você não precisa desbancar cada um dos argumentos, porque você já provou tudo. Então a mesma coisa aqui, como ele não consegue provar o todo, ele fica desbancando cada um dos argumentos de uma forma
que ele tenta fazer com que, se esse argumento se desenvolver um pouco, ele continua desbancado. Mas se desenvolver muito, ele tem que criar uma outra argumentação. Tudo bem? Então isso é o que ele está acreditando aqui. Ele fala sobre injetar uma ideia, e aí essa ideia evoluir lá dentro, né? Ele cita algumas formas que esse aprendizado poderia acontecer, e aí ele cai numa coisa super legal, que fica a pergunta, a lição de casa para vocês. Ele fala assim: eu ficaria surpreso se fosse necessário mais de 10 a nona bits, binary digits, bits, 10 a nona bits, para fazer um jogo satisfatório da imitação. Tudo bem? Eu não sei o que quer dizer satisfatório. Satisfatório quer dizer o quê? Que simplesmente o jogo é divertido? Ou quer dizer que engana um ser humano? E aí fica a pergunta, duas então. Primeiro, para fazer um jogo divertido do jogo da imitação, né, contra alguém que não está vendo quem são os personagens do outro lado, precisa mais do que 10 a nona bits de informação? Ele dá o exemplo que a Enciclopédia Britânica, a 11ª edição, é 2 vezes 10 elevado a nona bits naquela época, 1950. E aí? Você acha que sim ou você acha que não, para fazer um jogo? Dá pra gente procurar ELISA, o computador, um programa que se comunicava com algumas pessoas de uma forma limitada, mas divertida. Quanto de bits ela precisava? Se satisfatório for isso, parece que é um sucesso. Se satisfatório for enganar pessoas, né, ganhar no teste da imitação, no jogo da imitação, aí é diferente. Por quê? Porque o teste do jogo da imitação, ele significa o quê? Enganar, né? E para isso, 2 vezes 10 a nona ou 10 a nona parece ser muito pouco. A segunda lição e a segunda pergunta é: quantos bits, quanto de dados precisa para treinar o GPT-3? Né? E o GPT-3 engana satisfatoriamente? Legal? Então, eu acho que existe um sucesso aí, no sentido de a gente ter uma comunicação muito interessante com bots, com máquinas, né? Com inteligência artificial, que meio corrobora com essa visão de que essas máquinas possuem uma inteligência não necessariamente igual à minha, porque ninguém tem inteligência exatamente igual à minha. Cada um tem a sua própria forma de pensar, a sua própria inteligência. A inteligência artificial, ela pode ter algumas capacidades e não ter outras. Cada uma das inteligências artificiais podem ter umas e não ter outras. Não tem problema disso, certo? São as máquinas especializadas que a Camila e a Vivi do Peixe Babel batem na tecla, né? E ele fala assim, olha, e a gente não desiste na primeira tentativa. Uma máquina que está aprendendo, ela começa com pouco, e aí ela vai aprendendo. Ele faz uma analogia com o aprendizado de um ser humano, com a seleção natural e a vantagem de que na seleção natural demora muito tempo, mas aqui a gente pode ter um juiz, uma juíza, decidindo se o experimento foi um sucesso ou um fracasso, e isso me lembra muito a base de teste e validação, ou pelo menos de teste, né, de treino e teste, quando a gente fala em aprendizado de máquina. Treino e teste é a gente passando por várias evoluções para depois passar pela validação, que é o nosso jogo da imitação, tá? Me lembra muito isso, muito. Por fim, a gente tem aqui aquela história, né? Como é que pode ser então que as máquinas possuem regras que mudam? E entra aquela questão que eu falei de que as regras são efêmeras, elas são transientes, elas vão embora, não sei qual é a palavra correta, parece efêmera aqui, uma validade efêmera. Então, elas vão embora com o passar do tempo, elas vão sendo trocadas, as regras que são criadas num alto nível. A base da inteligência continua sendo a mesma, tudo bem? E outra coisa super interessante que também está conectada com o aprendizado de máquina hoje em dia, que é inteligência artificial, que é a seguinte: a professora, muitas vezes não sabe o que está passando dentro da cabeça de seu pupilo, de sua pupila. Porém, sabe que o resultado é satisfatório. O black box da inteligência artificial das máquinas, do aprendizado de máquina, né? Às vezes o pesquisador, a pesquisadora não consegue descrever o porquê daquelas descrições estão acontecendo dentro da inteligência, né? O que cria aquela inteligência, que gera aquela inteligência ali dentro. Porém, a gente consegue prever o comportamento dela. Mesma coisa na infância, né? A gente, quando faz aquela pergunta do 2 vezes 7, eu não sei como você faz o 2 vezes 7 na sua cabeça. Se você chegou no 14, estou satisfeito. Legal? Gostou? Esse é o teste do jogo da imitação. Um teste muito mais complexo do que simplesmente dizer é uma máquina ou é um ser humano. Para ler esse texto tem aí tanta coisa super interessante. Você vê num texto de 1950 tentando formalizar e discutir diversos pontos e diversos contrapontos em relação
ao pensamento da máquina, ao pensamento artificial, beleza? Espero que vocês tenham gostado, eu adorei estudar esse texto, adorei gravar esse vídeo, estou muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, like, subscribe e bora pra frente. Anil Henrique, esse aí eu.